Assim, o Flamengo, para mim, tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, justamente por isso, me dá mais elementos de acreditar que o Flamengo, mesmo que tenha outros focos, Copa do Brasil, Libertadores, não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro assim. Sim, o Flamengo, para mim, é uma máquina, Renata. Falando a grande verdade, é uma máquina. É o tipo do time que, se jogasse no futebol europeu, por exemplo, poderia fazer frente, não vou falar qualquer clube, que acho que seria muito forte, Real, City, não é isso, mas é um time que é impressionante o nível de atuação dos caras nos últimos anos. É contra o Inter. É? Que delícia. Bom, mas chegou na vice-liderança graças à derrota do Palmeiras, 37 pontos. É uma equipe que a gente sabe que é muito perigosa, ainda mais agora, que tem mais opções, jogadores que voltaram da Copa América. Não, eu não disse que não joga bola. Ele tem talentos individuais. Coletivamente, eu não vejo o time com tanta organização quanto um time que, teoricamente, tem as estrelas que tem, poderia desempenhar. É um desempenho horroroso? Não, os resultados estão aí. Apesar dos pesares, consegue os resultados. Mas olhando para o elenco que tem, para o técnico que tem, a expectativa que se tem em relação ao Flamengo e para a sequência que tem que jogar mais. Salve nação, saudações rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei para vocês 2 cortes da imprensa falando da vitória do nosso Mengão. Flamengo 2, Vitória 1. Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, somente atrás do Botafogo, que empatou ontem contra o São Paulo. Já o Palmeiras perdeu, ficou em terceiro lugar. Galera, separei então aqui 2 cortes. Um do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos, e um da ESPN Brasil. Então assista o vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Deixa eu dar o play para vocês aqui, simbora. No finalzinho conseguiu os 3 pontos importantíssimos, foi o Flamengo, acabou batendo vitória por 2-1, é o vice-líder com um jogo a menos. Esse Flamengo é muito bom. E esse jogo a menos eu gosto de lembrar, ou não gosto de lembrar, você escolhe, é contra o Inter. É? Que delícia. Bom, mas chegou na vice-liderança graças à derrota do Palmeiras, 37 pontos. É uma equipe que a gente sabe que é muito perigosa, ainda mais agora, que tem mais opções, jogadores que voltaram da Copa América. A cara do Flamengo está mais completa. Abre o placar, parecia um jogo bem tranquilo, só que o Vitória reage, encontra um gol, e aí no finalzinho, já com reservas, aí tem Gabigol, tem Carlinhos, não é, participando, o Flamengo consegue esse resultado. Se a gente olhar pelas pretensões do campeonato e pensando que agora o Flamengo vai enfrentar Copa do Brasil diante do Palmeiras, Libertadores na sequência, foi importante. São 3 pontos que você vai acumulando ali. A vitória é importante. O torcedor flamenguista está feliz hoje pela vitória. Mas, assim, o que vai arrebentar esse time do Flamengo é o cansaço, são as viagens, vai arrebentar esse time. O Tite, ele tem feito a sua parte. Que ele colocou o Carlinhos no momento crucial do jogo, um jogador alto, só que ele entrou também fazendo a fila dentro na força em cima da defesa. Então, tem a mão do treinador. E o Tite é bom nisso, de ver quem está no melhor momento no treinamento, de colocar na partida sem ter medo de errar. Então, e o Flamengo tem essas peças. Então, é uma coisa que deixa o torcedor mais tranquilo, porque tem as peças para serem feitas, moldadas, e tem um treinador também que é muito experiente. Mas uma coisa que vai jogar contra o Flamengo é o cansaço. Viagem, isso vai acontecer com o Flamengo, vai acontecer com o próprio Palmeiras. E é isso que as equipes que estão brigando na zona de rebaixamento têm que aproveitar quando pegar times assim. Só que é difícil. Olha lá, o Carlinhos veio por dentro. O Carlinhos entrou no jogo, é um menino que jogou na base do Corinthians aqui também, menino grande, bom de cabeceio, só que ele fez o gol entrando por dentro da defesa. Então, mão do treinador. Claro, e o Tite sabe que nem sempre ele vai contar com uma noite inspirada, uma partida completa dos seus principais jogadores. Ontem, por exemplo, o Pedro, que é um destaque absoluto, não estava tão bem. E aí você precisa ter reservas e jogadores que também desempenhem e possam fazer gols. E um treinador com pulso. Quem que vai tirar o Pedro? Imagina nós dois como treinador, o bicho pegando, vamos tirar o Pedro. A gente fala, não vamos tirar. O homem tirou e colocou o cara que resolveu. Aqui está a nossa tabela do Campeonato Brasileiro. Eu quero focar agora rapidinho no Flamengo, que tem 37 pontos, um jogo a menos contra o Inter. Brinca. E o Flamengo ganhou do Vitória no finalzinho, o gol do Carlinhos, o que permitiu ao Mengão recuperar a posição de segundo lugar e deixar o Palmeiras na terceira colocação, graças ao rival Fluminense. Capela, a gente viu uma briga muito boa
Estamos no fim do primeiro turno, o problema é que tem vários asteriscos na tabela. Muitos jogos ficaram ainda para trás, precisamos atualizar essa tabela e vai demorar um pouquinho. Mas, por enquanto, a gente vê que essa briga do trio aí que lidera o campeonato, os 3 primeiros, é uma briga constante. Sem dúvida, né? Assim, o Flamengo, para mim, tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, justamente por isso, me dá mais elementos de acreditar que o Flamengo, mesmo que tenha outros focos, Copa do Brasil, Libertadores, não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro assim. E olha, me chamou a atenção assistindo o jogo ontem, assisti inteiro, fiquei maluco em casa, tablet aqui, televisão aqui, celular aqui. O Gabigol entrou bem, cara. Sim. Entrou bem mais uma vez. Vem entrando bem. Vem entrando bem. E o Carlinhos, que é outra contratação que acaba fazendo o gol da vitória. Quer dizer, você vê que muitos jogadores que foram contratados muitas vezes vistos como apostas. O Tite que pediu o Carlinhos. O Tite contratou do Nova Iguaçu, que foi revelado pelo Corinthians. Pouca gente lembra, o jogador que apareceu bem naquela Copa São Paulo, artilheiro daquele torneio. Com o Pedrinho. O Carlinhos se machucou também, depois agora que ele está começando a ter chances. Assim, o Flamengo para mim é uma máquina, Renata. Falando a grande verdade, é uma máquina. É o tipo do time que se jogasse no futebol europeu, por exemplo, poderia fazer frente, não vou falar qualquer clube que acho que seria muito forte, Real, City, não é isso, mas é um time que é impressionante o nível de atuação dos caras nos últimos anos. Mas não agora, dá qual é o espetáculo, tamanho? né? O quê? Não dá espetáculo. Mas virou eficiente. É isso, vence por 1-0, vence por 2-1, Mas o Tite apertadinho. treinando equipes normalmente assim. Ele sofre poucos ganha. gols. Agora tem um detalhe. Até que ponto, Sgarbi, pode ser um estrago para Flamengo e Palmeiras se enfrentarem na Copa do Brasil? É porque um vai embora, isso é fato. Um vai embora da Copa do Brasil e vai ter mais tempo também para focar no Brasileiro. Foi muito importante. O Palmeiras, ano passado, quando realmente parou de focar nas Copas, no Brasileirão... Ela também está focada só no brasileiro. Só no brasileiro? Não, tá. Então deixa quieto. Eu olho as outras tabelas profissionalmente e o Brasileirão com o coração de lacerado. Só que tem um negócio importante do Tite, Ronaldão, da torcida do Flamengo, que eu vejo o torcedor do Flamengo se acostumando com o normal hoje em dia. Porque o flamenguista estava muito com aquela síndrome até no passado, para mim, do Jorge Jesus. De que a todo jogo tinha que dar espetáculo, ganhar jogando muito. Hoje está com mais paciência. Porque o futebol tá cada vez... Não existe mais jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos ali estão truncados. Mais ou menos, né, Juvena? Porque enquanto tava empatando o jogo ontem, a lenha tava descendo pra cima do Tite. Mas que depois ganhou. Mas tudo bem, mas não tava sendo um grande jogo. Mas o Vitória teve uma reação, começou a chegar, tanto que fez o gol. E eu acho que o Flamengo fazer um gol no finalzinho e definir o placar fora de casa, num jogo que se transformou em perigoso, também é mérito. Total, claro que sim. Porque muitos times poderiam se acomodar. Tô jogando fora de casa, vou ficar no empate. E o Flamengo foi buscar os 3 pontos, não desistiu e usou de armas que não são aquelas mais celebradas pelo torcedor. O momento do Vitória não é bom na temporada, mas jogar no Barradão não é fácil, gente. Qualquer clube que for lá, seja Palmeiras, seja Flamengo, seja Galo, não importa. É difícil. Então você sai com uma vitória, sair pontuando fora de casa é gigante. Foi uma vitória gigantesca de um time que vai brigar até o final, sem dúvida. Agora, Rona, é preocupante o fato do Palmeiras fez 2 jogos no Rio de Janeiro contra Botafogo e Fluminense não conseguiu vencer. Isso liga algum sinal de alerta? Toda quarta-feira vai perder no Rio. Essa é Você não vai jogar no Rio sempre. Assina do Palmeiras. Quarta vai. Mas a próxima na Copa do Brasil, né? Entendeu? Aí sim. Eu fui além, bebida. Você foi muito bem. visionário. Ela está preocupadíssima, que eu sei, no olhar eu já sei que ela está preocupadíssima. Não, mas eu não nego, a minha preocupação é constante, permanente e inoperante. Sim, mas respondendo o que você me perguntou e sublinhando também, né? Sublinhando. Ô, Capela, que olhar é esse, hein, Capela? Não sai. É permanente o negócio, a tatuagem. Eu acho que fizeram tatuagem na minha cara aqui. Não, mas tudo bem, né? Eu pensei que você vai torcer pro Flamengo na Copa do Brasil também, né? Além do Corinthians. Meu time Voltaremos ao vivo. O quê, né? Agora temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil. Não assisti ainda, não sei o que eles vão falar. Só quero ver agora juntinho com você. Vamos lá? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Então, o Flamengo, mesmo com um bom elenco, um elenco com margem para manobra, eventualmente para poupar, tem sofrido muito nessa temporada. Então, o torcedor precisa colocar isso na balança. Não dá para ficar só na cobrança do desempenho. Certamente o Tite, olhando os jogos contra Criciúma e Vitória, percebeu que o time não jogou melhor e reconheceu isso. Não foram jogos brilhantes do Flamengo, apesar das vitórias. Ontem sofrendo até mais do que contra o Criciúma. Mas está dentro de um contexto de um time que ficou muito tempo desfalcado, superou bem esse período, ganhou essa margem, está brigando na liderança e agora, aos poucos, vai azeitando de novo até retomar o entrosamento e o ritmo ideal. Está demorando para achar esse ritmo ideal, esse entrosamento. Eu vi torcedores nas redes sociais, parte empolgada por conta de mais uma vitória, até por
como foi a vitória ali no final e a chance para ser líder do campeonato, caso vença esse jogo a menos por uma certa diferença de gols. Mas vi torcedor também já preocupado, porque o time não vem conseguindo desempenhar conforme a expectativa do torcedor, claro, por conta do elenco do Flamengo. Como que vocês viram aí o jogo ontem? A gente falava no programa de ontem, Eugênio, será que o Flamengo mais uma vez vai vencer com o mesmo roteiro dos últimos jogos? Foi o que aconteceu. Essa é a grande vantagem, ele vence mesmo assim. É claro, ele perdeu pontos ali no meio do caminho, pontos em casa, né? Jogos com Cuiabá e com Fortaleza. Mas se ele tivesse ali uma vitória nesses 2 jogos, ele terminaria o turno como líder do campeonato. Ainda pode terminar, porque tem um jogo a menos com o Inter. Apesar disso tudo, de toda essa oscilação, ele está lá. E de ser um time que não tem a mesma intensidade. E essa é a grande questão do Flamengo hoje. A gente pontuava ontem. É difícil. O Tite reclamou muito do calendário. Ontem, na coletiva após o jogo, sugere a diminuição dos campeonatos estaduais. É realmente difícil, muito difícil, quase que desumano você submeter um elenco a essa sequência de jogos, mas o Tite sabia. Quando ele assumiu lá atrás, ele sabia tudo que ele teria pela frente. E ainda assim o Flamengo está resistindo. Não, eu não disse que não joga bola. Ele tem talentos individuais. Coletivamente, eu não vejo o time com tanta organização quanto um time que, teoricamente, tem as estrelas que tem, poderia desempenhar. É um desempenho horroroso? Não, os resultados estão aí. Apesar dos pesares, consegue os resultados. Mas olhando para o elenco que tem, para o técnico que tem, a expectativa que se tem em relação ao Flamengo e para a sequência que tem que jogar mais. Também acho. Você vai enfrentar o Palmeiras, você vai enfrentar o Bolívar. A queda de rendimento é uma queda que está diretamente condicionada à questão física e à questão de trocas constantes na escalação. Então tem que recalcular a rota da preparação física. Eu acho que não tem como. Numa temporada que você joga 2 vezes por semana o ano inteiro... Mas sempre foi assim, Eugênio. Sempre foi assim. Sempre e o Flamengo assim. Tem sofrido muito com isso, não só o Flamengo. A gente viu ontem o Palmeiras, que também não conseguiu. Mas a Nath tem um ponto que, se a gente contar, não enche os dedos de uma mão os grandes jogos que o Flamengo fez no primeiro turno do Brasileiro. Então, se a gente vai lembrar daquela goleada contra o Vasco, o jogo contra o Galo, mesmo desfalcado, foi bem... Mas são poucos jogos em que o Flamengo foi, de fato, encantador. Aquele time que levanta a torcida. Mas foi um Mesmo no começo da temporada, né? Que ele poupa todo mundo ali no começo do Carioca. E aí que se espera um brilhante Flamengo, espetacular Flamengo coletivo. E parece que não vai. Início de Libertadores também... amarrado. Exato. Então, assim, é início de temporada. Fisicamente, o time está descansado. De fato, e viveu esse período de turbulência em que ali o Tite depois encaixou. Não conseguia dar resposta, depois encaixa e até fazendo um jogo mais pragmático muitas vezes. Flamengo reativo em alguns momentos. Contra o Bahia, por exemplo, o Bahia teve 70% de posse de bola no Maracanã e o Flamengo conseguiu vencer o jogo. Então, há uma competitividade alta nesse time, o que não existiu no ano passado. Então, se a gente comparar com aquela temporada tenebrosa, e muitos jogadores são remanescentes de 2023, há uma evolução do Flamengo e eu vejo que o balanço até aqui é positivo, apesar do time ainda não ser encantador, porque está lutando por todos os Mas títulos. Essa é uma grande pergunta, o Breiler. É possível ser encantador no futebol brasileiro? Com esse calendário? Então, no caso do Flamengo, dá para ser um pouco mais sólido. Isso aí dá para buscar. O grande Flamengo de um passado recente, eu repito, e a gente vai sempre buscar isso, porque para mim foi o time que melhor jogou futebol no Brasil, na década, pelo menos, é o time do Jorge Jesus, que teve um semestre numa competição em que ele foi eliminado à Copa do Brasil, logo de cara. A partir dali, com o tempo, semanas livres, ele conseguiu desenvolver o time subiu muito, foi campeão brasileiro, com uma grande campanha e campeão também da Libertadores. Mas ele, para isso, precisou ser eliminado. Os times que levam as 3 competições ao máximo, podem até conseguir os títulos em 2, não nas 3 competições, isso não aconteceu ainda, mas... Vou falar uma coisa aqui que talvez você aí assistindo o vídeo vai concordar comigo, cara. A impressão que dá é que o Flamengo, ele joga descansando para o próximo jogo. Essa é a impressão que dá. Depois a gente fala mais.
o desempenho em algum momento vai oscilar, vai ser mais difícil. Não dá para ser mais sólido, como disse o Breyer, não dá para entregar um pouquinho mais, ter um padrão um pouquinho melhor? Eu acho que tem um padrão, e é um padrão, para mim, cuja grande dificuldade hoje é física. A grande dificuldade do Flamengo é física. Ainda mais se a gente e também uma consequência de muitas mudanças no time. O Flamengo teve 5 jogadores na Copa América durante um longo período, mais N lesões. O Flamengo chegou a jogar com zagueiro de volante e zagueiro de lateral no mesmo jogo. Teve que recorrer a garotos da base que praticamente não jogavam, que em alguns momentos entraram e salvaram o time. E porque ganhou, né? a situação dele foi muito... Era um trauma para o Flamengo a Copa América. Ele até foi melhor do que eu esperava durante a Copa América. Agora que acaba, ele vai ter que se recondicionar, ele vai ter que encontrar de novo uma pegada de competição. Mas enquanto não encontra a pegada de competição, ter vencido os últimos 2 jogos da forma como foi, eu acho bem satisfatório. Não, claro, vencer é sempre fundamental, é sempre importante. E a atitude do time mudou, porque havia uma passividade muito grande do Flamengo no ano passado, nesse tipo de jogo, às vezes que os caras entram com concentração mais baixa, de quando sofre um revés, dá a volta por cima. Então o Flamengo ontem sofre um empate e vai buscar muito ali na atitude dos jogadores. O Gerson mostrando a liderança técnica, mais intenso em campo. O Gabigol realmente interessado e mostra que pode fazer a diferença quando está nessa pegada. Então, analisando o primeiro turno do Flamengo por esse aspecto, principalmente quando a gente coloca em perspectiva o ano passado, eu vejo que dá para enxergar coisas muito boas. Obviamente, como a Nath citou, a equipe precisa ser aprimorada. O jogo coletivo pode andar e render mais. Só que até aqui o Flamengo conseguiu entregar o que se esperava, que é chegar vivo em todas as competições e no Brasileiro está disputando a liderança, está na briga pelo título. Eu vejo que, aos poucos, o Tite também consegue buscar alternativas para tornar esse time mais perigoso lá na frente. E a sequência é dura. Então a gente toca nesse ponto, porque a sequência do Flamengo também é difícil. O Eugênio fala da parte física, não só olhando para a sequência do Flamengo na temporada, mas até em comparação aos líderes, né, Eugênio? Até olhando para Botafogo, para Palmeiras, que tem essa característica física muito forte na forma de se jogar, né? O time do Botafogo ontem, por exemplo, a gente viu no estádio do Morumbi. O Palmeiras, acho que a gente vai falar muito, claro, durante o programa, até numa queda, talvez, física, por conta das lesões. Boa lembrança. Tanto Palmeiras quanto Botafogo sofreram em segundo tempo, em que houve queda física e são times físicos. Exato. E o Flamengo, e acho que a gente está falando, no fundo, a mesma coisa, porque também tem qualidade, talvez, para entregar um pouquinho mais, né? Mesmo que o físico, talvez... Eu acho que a essa altura da temporada, não é só o Flamengo, não. Não dá para cobrar qualidade de ninguém. É jogar sobrevivência. Tá todo mundo jogando sobrevivência. Mas é o momento mais importante da temporada, né? Sim, lamentavelmente o calendário impõe isso a todo mundo. E não contra você, claro, Eugênio, mas... Pô, se os caras estão nessa fase ruim fisicamente e não dá para cobrar um jogo melhor agora, numa época de mata-mata de Libertadores, então, mas aí a gente tem que parar para repensar muita coisa, né? Óbvio que a gente mas tem que há anos que o futebol é assim. A gente vai ter um Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil e um Palmeiras e Botafogo na Libertadores. E a gente olha e fala que os caras não estão no seu melhor nível agora. Não, aqui eles não vão nunca atingir o seu melhor nível. Não vão, e aí a gente vai voltar para o debate. Mas entregaram um bom jogo na semana passada. Velho debate. O futebol brasileiro tem várias diferenças. A principal diferença em relação ao futebol europeu é a diferença de investimento. Isso é muito nítido. E aí os grandes times europeus têm a capacidade de contratar os melhores jogadores do mundo. Só que também a gente é muito cruel quando a gente aponta para o futebol brasileiro e fala que é um outro esporte em relação aos melhores times do mundo. Isso é um exagero. Porque quando você olha aqui, primeiro, você vai ver os gramados em que se joga. Na maioria, gramados muito ruins. Vai ver estádios que não têm, muitas vezes, uma boa iluminação. Ontem o Flamengo jogou lá no Barradão, por exemplo, a gente percebe isso. E na semana passada, no gramado, no Mané Garrincha. Por escolha do Flamengo. Foi jogar no Mané Garrincha por escolha do Flamengo. Sim, está fechado o Maracanã para conta do gramado. Do gramado. Mas assim, eu não estou colocando do Flamengo, não. Estou colocando de todos os times, do futebol brasileiro como um todo. Aí é muito fácil a gente falar assim, parece um outro esporte. Só que você não tem gramado, você não tem tempo de treinamento, você tem viagens desgastantes, você tem uma competição em cima da outra, uma pressão absurda em cima dos técnicos. Nós temos tido bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça. Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo ontem foi um bom jogo. São Paulo e Grêmio na semana passada. Ritmo.
Mas então, ainda assim... Apesar de tudo isso, o Campeonato Brasileiro ainda produz bons espetáculos. Então, quando a gente critica o futebol brasileiro, que é um futebol que poderia estar num nível melhor do que a gente vê, na média, tem muito jogo ruim na média, a verdade é essa, mas não está tão ruim assim, a gente precisa entender que o todo não contribui. O pacote completo não contribui. Só que também não há ninguém interessado em melhorar. A questão é essa, você não vê um movimento de federações, de CBF, de clubes, de entidades interessadas em melhorar o futebol brasileiro. Então a gente vai estar sempre jogando abaixo do que pode. O futebol brasileiro é sempre abaixo do que poderia ser se tivesse um calendário mais próximo, não que seja o ideal, mas mais próximo do que seria o ideal, se tivesse melhores condições de gramados, de iluminação nos campos, tudo isso de tempo para treinamento. Então a gente aqui importa treinador e depois, por exemplo, o Abel, técnico do Palmeiras, o quanto que ele não reclamou de um monte de coisa aqui, hoje ele já meio que parou de reclamar, porque já viu que, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E assim, é justo que se reclame. Em algum momento os profissionais cansam de reclamar, como os brasileiros já cansaram há muito tempo. É justo que se reclame porque não se dá a condição de ter um futebol de alto nível. E aí mesmo o Flamengo, com o time que tem, a gente vai cobrar, poderia ser melhor. Poderia no mundo ideal. Agora, dentro da realidade, ele pode fechar o turno num jogo que a gente não tem ideia de quando vai acontecer. Olha só, Flamengo e Inter, a gente não tem ideia de quando vai ser esse jogo. Porque tem que esperar uma data possível que o Flamengo tenha uma brechinha no calendário dele para poder disputar o jogo atrasado com o Inter. E que o Inter tenha também essa brecha. Agora vai ficar mais fácil que o Inter está eliminado também da Sul-Americana. Mas tem que esperar. Talvez seja um jogo na data FIFA. Olha só, que seria o momento que o Flamengo poderia tentar um descanso e que estará desfalcado dos seus jogadores internacionais mais uma vez para poder jogar um jogo atrasado, porque o calendário não tem uma folguinha que possa encaixar uma data. É um absurdo. Então, assim, não é só o Flamengo, é o Palmeiras, é o Botafogo, é o Fluminense, é todo mundo. O Corinthians, todo mundo sofre com um calendário insano e com outras condições. Então, cobrar que algum time jogue um futebol maravilhoso, eu acho que a gente tem que exaltar quando consegue jogar. Porque nada proporciona boas condições para que esses times joguem bem. Vamos lá então, galera. Deixa eu comentar aqui no final do vídeo. Cara, é o seguinte, eu iria criticar o Flamengo aqui, agora, neste final de vídeo, mas pensando bem, não vou fazer isso. Sabe por quê? Não quero criar crise. Cara, tá tudo bem, o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo conquistou os 3 pontos, isso é o mais importante, certo? O Flamengo jogou bem? Não, pra mim não jogou bem. Só que venceu o jogo, cara. Venceu, mas não convenceu, porém, conquistou a vitória. O pior é se tivesse empatado ou perdido o jogo, né? Cara, temos que levar em conta que o Flamengo venceu fora de casa. O Vitória no Barradão. Segundo o Tite, ele nunca tinha vencido o Vitória lá, com outros times, né? Foi a primeira vitória do Tite lá no Barradão. Então, é alguma coisa. Isso é importante. Flamengo apresentou um bom futebol? Não, está devendo. Flamengo está devendo e muito, mas eu não vou criticar, galera. É isso aí. Flamengo agora enfrenta fim de semana o Atlético Goianiense, jogo que antecede as oitavas de final da Copa do Brasil, que é quarta-feira contra o Palmeiras, jogo no Maracanã. O Flamengo joga agora 2 vezes no Maracanã. Joga fim de semana contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão. E na quarta-feira o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Palmeiras que perdeu ontem para o Fluminense, o Palmeiras que é freguês do Fluminense e também do Flamengo lá no Maracanã. Pode pegar o retrospecto. O Palmeiras não vence o Fluminense lá desde 2017 e o Flamengo a mesma coisa. O Parmeirinha é freguês do Maracanã desde 2017 que não vence a gente lá também. Isso é uma boa notícia, né? E galera, o que eu falei aqui no meio do vídeo, vou repetir. Parece que alguns jogadores do Mengão jogam pensando no próximo jogo, porque a intensidade, a rotação é diferente. Cara, não dá para entender. Tem que ir para cima, tem que amassar o adversário. O Flamengo ontem venceu com um gol de Arrascaeta, com um gol de Carlinhos, com assistência do Gabigol, que entrou muito bem o Gabigol. Mais uma vez entrou bem. E o Gabigol tá merecendo
ser titular, cara. Minha opinião, tá bom? E é isso, galera. O importante, então, foi a vitória, os 3 pontos. O Flamengo tem 37 pontos e o Botafogo tem 40 pontos. O Mengão tem um jogo a menos. Se vencer, podemos aí ficar com a liderança do Brasileirão. Só que esse jogo a menos é contra o Internacional, que tem 5 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, e a gente não tem nem ideia de quando esses jogos vão acontecer. Dito isso, muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!